Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizessem como de costume. E Pilato lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores ele foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te então a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem
era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A gente vem acompanhando Jesus sofrendo já alguns finais de semana, né? Quando a gente acha que a coisa pode piorar, já disseram isso alguma vez? Quando eu achava que podia piorar, piorou. E Jesus agora passa por uma dinâmica extrema, absurda de humilhação. De todos os jeitos aqui. Não sei se você se sente incomodado ao ler esse texto e observar quão intenso é o sofrimento do nosso mestre. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre a humilhação do Filho de Deus. Eu queria citar para vocês algumas frases que geralmente nós dizemos quando nós pensamos em humilhação. Uma delas: fui humilhado pelo meu chefe quando eu fui substituído por alguém mais novo. Ele não poderia fazer isso comigo. Afinal, eu tenho uma história nessa empresa. Fui humilhada pelo meu esposo quando ele gritou comigo usando palavras ásperas e de baixo calão. E olha que eu só estava tentando ajudá-lo. Me senti humilhado quando a minha filha disse verdades doloridas para mim que eu não gosto de ouvir. Mas isso não vai ficar assim, porque eu vou mostrar quem manda aqui em casa. Meu filho, não deixem que te humilhem. Mostre que você é o melhor. Já ouviram esse conselho? Já fui muito humilhado, por isso eu aprendi a ser humilde. Não aprendeu. Você não sabe com quem você está falando. Uma das frases mais usadas quando queremos mostrar quem verdadeiramente nós somos e quem manda. Eu sou muito amoroso com você, bondoso, prestativo, mas não venha me humilhar. Já ouviram essa frase? Humilhação é para os fracos. A mensagem de hoje à noite tem como propósito nos mostrar como a Bíblia, como esse instrumento, inspirado aí no seu principal personagem, que é Jesus Cristo, nos ensina a lidar com esse tema que todos nós temos dificuldade para lidar, que é o tema da humilhação. Talvez você pense assim: eu já fui tão humilhado na minha vida, desde a minha infância, adolescência, que eu já resolvi esse negócio de humilhação, eu não sofro mais com isso. Engano seu. Todos nós temos problema com a palavra humilhação. Ou quando humilhamos alguém, ou quando nos sentimos humilhados por parte de alguém. Todos nós temos esse problema por causa dos efeitos do pecado original. Nós sofremos a sensação de humilhação em algum momento que geralmente vem motivado por algumas situações que são provenientes do medo, da vergonha ou da culpa. Em algum momento na sua história você pode ter passado por um cenário no qual você foi humilhado diante de situações que te provocaram medo, vergonha ou culpa. Quer ver? Quem foi humilhado na vida à base do medo, não sei se é o seu caso, se você traz alguma história na sua mente agora, vai reagir bem ou mal quando receber algum tipo de poder. Depende de como ele entende o que é humilhação.
Depende do que ele entende qual o propósito da humilhação. Quem foi humilhado à base da culpa, sendo culpado a vida toda, vai reagir bem ou mal quando receber algum aval de inocência. Quem foi humilhado à base da vergonha, reagirá bem ou mal quando receber algum tipo de honra. Já foi envergonhado na frente dos outros? Já envergonhou alguém na frente dos outros por causa da nossa impulsividade? É delicado isso. O problema, queridos, é que isso é inevitável numa relação onde existem pecadores. Uma hora você vai humilhar alguém, ou outra hora você vai ser humilhado por alguém. Há uma natureza velha brigando com uma nova natureza. E a gente tem duas escolhas para aprender a lidar com o tema da humilhação. Ou a gente olha a humilhação a partir da mente de Cristo, ou a gente olha a humilhação a partir da mente humana. O problema é que ele é inevitável. Eu digo que a questão não é nem tanto o problema, mas como que a gente vai lidar com ele. Então, hoje à noite eu queria enxergar o tema da humilhação com vocês pela mente de Cristo e pela mente humana. O texto narra, basicamente, como é a mente de Cristo. O Cristo se porta diante de cenários extremamente exigentes, no qual ele precisa usar essa palavra humilhação. Eu acho que o microfone vai parar. Deixa eu trocar. Obrigado. Então vamos rapidamente, antes da gente enxergar pela mente de Cristo, fazer algumas breves considerações aqui do que acontece quando a gente enxerga a palavra humilhação pela mente humana. Geralmente são 3 cenários que nós nos deparamos. O primeiro deles é desenvolver o vitimismo. Já se sentiu em algum momento que todos estão conspirando contra você? Em algum momento da sua vida você já se viu assim? Me lembro de João Batista, o homem que prenunciou, o homem que foi um instrumento de Deus para batizar Jesus, o homem que preparou o caminho. E de repente, quando ele se vê preso, aquele homem tão forte, se vê humilhado dentro de uma prisão, dizendo que ele vai perder a cabeça ali dentro da prisão. E no momento de desespero, talvez por não ter um coração ainda tão maduro, experimentado com relação a esse tema, o que é que ele faz? Ele pede para algumas pessoas que estão perto dele e diz assim: vão lá fora para ver se aquele que está lá realmente é Jesus. Ele desacredita em algum momento e se torna ali, usa uma espécie de vitimismo. Parece que está todo mundo conspirando contra mim. Puxa, eu preparei o caminho para ele. Ele só esqueceu que ele não era o caminho. Ele era apenas um instrumento para mostrar o caminho. Quando a gente olha situações como essa pela ótica humana, a chance de nós todos aqui desenvolvermos um vitimismo é muito grande. Aí a gente vai se pegando com um, vai se pegando com o outro, a gente vai achando que está todo mundo contra a gente, até a gente entrar num colapso. A humilhação, quando vista pela mente humana, desenvolve isso na gente. Eu estou pensando nos dias de pandemia. Não sei se você já chegou a essa conclusão, não está dando certo no trabalho, não está dando certo em casa, não está dando certo na igreja, não está dando certo no lugar, e de repente você começa a olhar para todo esse cenário, talvez você vivesse numa situação mais confortável e agora se vê humilhado, tendo que passar por coisas que você nunca passou na vida. Aí você começa a entrar numa espécie de vitimismo, você começa a absorver e achar que está todo mundo conspirando contra você. Geralmente é assim que a gente faz. Outra coisa que a mente, olhar o tema da humilhação pela mente humana gera na gente, é a falsa sensação de baixa autoestima. Eu digo isso
chamo aqui falsa baixo autoestima, essa sensação de baixo autoestima, eu digo falsa porque nós não temos baixo autoestima, tá? Isso mesmo. Nós não temos baixo autoestima. Pelo contrário, nós temos uma imagem elevada de nós quando nós mesmos, uma imagem até muito elevada de nós, quando nós mesmos projetamos como nós deveríamos ser, ou o que deveríamos ter, ou fazer fora dos propósitos de Deus para nós. Aí que a gente percebe esse tema da baixa autoestima. Na verdade, a gente tem uma consideração muito grande por nós mesmos. É assim que funciona. Sou eu, o problema sou eu. Né? Mas e eu? E a gente, nessa onda de humilhação, muitas vezes a gente olha para isso aqui dessa forma. Um personagem no Antigo Testamento é Elias na caverna. Vão lá no capítulo 19, capítulo 20 de 1 Reis, vocês vão lembrar que tem um Elias lá corajoso, arrebentando todo mundo. E de repente, quando ele é ameaçado pela Jezabel, eu vou também arrancar a tua cabeça. Parece que esse povo gosta de arrancar a cabeça, né? Eu vou arrancar a tua cabeça. Não é dos seus colegas, eu quero a sua cabeça. O meu problema agora é com você. E ele vai e se esconde numa caverna como se fosse um ratinho. Nem parecia o Elias corajoso. Ele não reagiu muito bem quando ele se viu humilhado. Talvez ele evocou, mas eu sou o filho do Deus dos exércitos, olha o que eu acabei de fazer. E de repente, quando ele se vê pressionado, se vê humilhado, ele reage muito mal, entra num processo, diz o texto de 1 Reis 19, de depressão, de tristeza profunda, e fica ali remoendo essa sensação. O anjo chega para ele, levanta, come, vamos seguir. E aí ele continua questionando, né? Todos me deixaram. É possível que a gente desenvolva essa falsa sensação de baixa autoestima. E o terceiro cenário que a gente encontra aqui, quando a gente olha a humilhação pela mente humana, é a falsa projeção da nossa condição como criaturas. Também digo falsa porque nós já nascemos numa condição humilhada por causa do pecado. Você já sabia disso? Já percebeu isso? Nós já nascemos numa condição humilhada por causa do pecado. Percebe como isso iguala a gente? A compreensão correta disso nos nivela, nos leva para Romanos 3, verso 10, quando a gente escuta que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso diminui a nossa intensidade de atacar o outro e ajuda a gente a ter um pouco mais de misericórdia. Quando a gente tem uma impressão muito elevada da gente, a gente começa a ser protagonista sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. Tá? Então, para pensar nisso. A nossa condição já é humilhada. Nós ignoramos isso quando nós nos vemos evocando direitos e justiça, a nossa maneira, como se nós tivéssemos condições de fazer isso por nós mesmos. A nossa justiça é ruim, irmãos. A nossa justiça é muito ruim. Graças a Deus que nós temos a justiça de Deus. É o salmista que diz isso, né? Eu prefiro estar debaixo da mão de Deus do que da mão do homem, porque o homem é muito mau. O homem é muito mau. Você vai ver Pedro aí nessa condição. Lembra quem era o Pedrão que a gente está ouvindo aí nas últimas mensagens? Ele chegou a dizer para Jesus, olha, Jesus, todo mundo vai falhar contigo, mas eu não, eu sou o melhor aluno seu. Eu sou o cara que tem mais conversa com o senhor aqui, eu sou o melhor crente aqui da nossa igreja. Eu não vou falhar, eu tenho essa autoimagem a respeito de mim. E essa falsa projeção tem levado muita gente a ver Jesus como um prêmio para crentes bonzinhos. Falamos isso hoje na roda de conversa. Jesus não é um prêmio para crentes bonzinhos. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom filho, eu sou um bom esposo, eu sou um bom... Não, Jesus não é um prêmio para crentes bonzinhos. Tira isso da sua cabeça. Isso é conceito moral, isso não é bíblico. O verdadeiro conceito que a gente tem aqui é que Jesus ele é salvador para pecadores convictos. Percebe como muda a forma de lidar com ele?
Essa coisa de ser crente bonzinho, não. Jesus não veio para os bons, Mateus 9, verso 13. Jesus veio para a gente ruim. O termo que a gente tem usado na nossa roda de conversa, na nossa roda de leitura, é que nós somos muito estragadinhos. A gente é muito ruinzinho, com uma capinha boa. A gente mete o pau quando a gente escuta lá a história do jovem rico. A gente consegue falar muito mal do jovem rico, mas a gente não consegue se ver na pessoa do jovem rico. E é isso que Jesus está corrigindo ali naquele conceito moralista. Se eu enxergar humildade pela mente humana, eu vou desenvolver vitimismo, vou desenvolver a falsa sensação de baixa autoestima e vou desenvolver a falsa projeção da nossa condição como criaturas. Por que eu fui mais rápido nesse ponto? Porque eu não quero me esforçar tanto para pensar na mente humana, eu quero me esforçar com vocês para pensar na mente de Cristo. Como que a gente se livra desses 3 cenários aí, partindo desse texto que a gente acabou de ler aqui. O que acontece agora quando a gente enxerga a humildade pela mente de Cristo? A boa notícia, irmãos, é que enxergar esse tema e todos os seus cenários a partir de Cristo muda tudo. Muda a nossa ação, muda a nossa reação, muda a nossa lente para lidar com as demandas dessa vida. Sabe por quê? Porque você provavelmente vai ser humilhado durante essa semana. Provavelmente você vai se sentir humilhado. E a questão é como os seus sentimentos e as suas ações, os meus comportamentos vão lidar com isso. Eu vou me queixar para o outro falando mal de quem me humilhou? Eu vou achar que estão conspirando contra mim? Como eu reajo? Como Cristo reage diante desse texto aqui? A boa notícia é que quando a gente olha para Cristo, quando ele é humilhado, e a gente vive num mundo de extrema humilhação, num mundo dos últimos tempos, dos dias difíceis, dos homens egoístas, das pessoas pensando cada vez mais em si. Quando a gente olha para a mente de Cristo, esse exercício permite com que a gente fique protegido. Não é que você vai tomar uma cápsula hoje e vai ser imunizado. Você vai ser protegido. Lembra por quê? Porque nesse mundo a sua natureza, ela é a sua natureza, a sua essência, ela já é humilhada por causa do pecado. A questão é que essa boa notícia passa por um lugar que muitos de nós achamos até bonita a história, falamos, cantamos, mas a gente acha muito bom para os outros, menos para nós. E esse meio se chama a cruz de Cristo. É impossível resolver o problema da humilhação se eu não passar pela cruz de Cristo. Um instrumento principal, fundamental, que Jesus usa na sua dinâmica de vida é sempre apontando pela cruz de Cristo. Como é que eu resolvo o problema da humilhação? Como eu evito humilhar os outros e como eu reajo bem quando eu for humilhado? Pela cruz de Cristo. Pelo mesmo canal que ele passou. É difícil a gente enxergar essa perspectiva para a gente. A gente até gosta da mensagem da cruz, talvez para os outros, né? A gente bota muita gente na cruz. Mas para a gente é muito difícil. Eu digo que é fácil crucificar o parente, não é? É fácil crucificar o meu chefe. É fácil crucificar o presbítero. É fácil crucificar o pastor. É fácil crucificar o diácono. É fácil crucificar a ovelha. É fácil crucificar o patrão. Difícil é enxergar essa turma toda pela ótica da cruz. Por quê? Porque fazer isso exige de nós uma postura que nos leva necessariamente também passar pela cruz. Não como o redentor, mas como aquele que se humilha e por isso recebe os benefícios da obra de Cristo na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu me humilho, me inspirando no meu Salvador. Naquele momento,
Algo vai sendo depositado, algo vai sendo transformado. A minha mente, o meu coração, a disposição da minha alma vai recebendo os benefícios da obra de Cristo ali na cruz. Quando nos colocamos numa postura de crucificar os outros, essa semana eu crucifiquei algumas pessoas. Quando nós fazemos isso, nós negamos a nossa condição humilhada. E por isso nós assumimos, como eu disse a vocês, o papel de protagonista das nossas vidas e a dos outros. Quando a gente faz isso, a gente nega a autoridade do poder de Cristo na cruz. Meus irmãos, a cruz é um dos maiores paradoxos da fé cristã. Ao mesmo tempo em que ela é a maior tragédia de todos os tempos, ela também é a mais gloriosa vitória. E é por isso que eu preciso passar pela cruz. Porque a cruz me esmaga. A cruz mata a minha vontade. A cruz me freia. A cruz me lembra qual é a minha condição sem Cristo. E qual é a minha condição com Cristo. Marcos é o evangelho da ação. Há pelo menos 38 domingos nós estamos aqui sendo chamados a ter uma fé ativa, a olharmos para Jesus, nos inspirarmos nesse homem. Não é possível que ainda nós não tenhamos aprendido ainda que se o nosso mestre se humilha, a gente não merece glória. A gente às vezes acha que a gente tem um pedigree celestial, né? Não é? Não é isso. Não é tempo de igreja. É intimidade com Cristo. É confissão. É autoconfrontação diária. A humilhação de Cristo passou por vários degraus. Se vocês lembrarem, ele desceu do céu à terra. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo juiz, ele se fez vítima indefesa. Sendo santo, ele se fez pecado. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo glorificado pelos anjos, ele foi cuspido pelos homens. Lá no Getsemane, ele suou o sangue. No Sinédrio, ele foi cuspido. Ele foi acusado falsamente e espancado. No pretório, ele foi condenado à morte e foi açoitado. No Calvário, ele foi pregado na cruz. O apóstolo Paulo diz que se ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E Jesus foi para a cruz não apenas porque os judeus os entregaram por inveja, ou porque Judas o traiu por dinheiro, nem mesmo porque Pilatos o condenou por covardia. Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Cristo foi para a cruz porque ele se entregou a si mesmo por nós. A cruz aqui, como eu disse a vocês, ela é o elemento central da humilhação e da glória de Cristo. E essa cruz, se vocês observarem agora a evolução do texto, vocês vão vendo que Jesus ele vai realmente sendo testado degrau por degrau até perceber onde ele chega. É por isso que 1 Coríntios 10, 13, que citamos hoje de manhã, faz sentido para a gente. Não tem nenhuma provação ou tentação que nós não possamos suportar. Mas não é porque a gente é bom. É por causa da obra redentora de Cristo em nós. Ele venceu o mundo. E ele nos capacita para vencer também. Quer observar como Jesus reage nessa história de humilhação, nesses ambientes? Verso 1 do capítulo 15. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Primeiro, Jesus está no sinédrio.
Rincon, em seu livro O Julgamento de Jesus, o Nazareno, ele afirma que no século XX, cerca de 60 mil livros foram escritos sobre a vida de Jesus. Mas diz que poucos autores se dedicaram uma atenção especial ao julgamento de Jesus. E pouquíssimos foram escritos por juristas e de um ponto de vista jurídico. Sabe por que isso é intrigante, irmãos? Porque não houve na história da humanidade um julgamento tão cheio de erros como o julgamento de Jesus. Semana passada nós falamos isso, lembram? Dissemos algumas irregularidades do processo do julgamento de Jesus. Quanto ao horário, não podia fazer. Quanto aos procedimentos, quanto às testemunhas, quanto às motivações e por aí vai. Jesus, ele foi preso, ele foi interrogado, ele foi sentenciado à morte numa reunião que foi feita às pressas, na calada da noite. Sabe quando o Congresso quer aprovar alguma coisa e aprova de madrugada, a gente acorda de manhã? Como assim? Algo parecido. Tramaram de uma noite para outra. Sabe quando a gente trama contra a vida de alguém? Ou quando a gente sente que tem alguém tramando contra a gente num intervalo de tempo? Qual o sentimento que isso desperta na gente? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso saber. Eu preciso ir lá verificar. Eu preciso de uma fonte, preciso de uma informação para saber se estão tramando contra mim. Não é geralmente assim que a gente se sente? Ou a gente se imita a postura desse homem aqui? As autoridades religiosas julgaram Jesus digno de morte por causa de blasfêmia. Mas essa aqui, irmãos, era uma questão teológica que não tinha importância para os romanos. Então os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio formalizaram contra Jesus uma acusação política. Já que a gente não consegue pegar pela questão teológica, porque ele não, de fato não tem erro, mas mesmo assim a gente está disposto a matá-lo, a gente vai inventar uma questão política. Porque o que interessa é matar esse homem. Ele está falando coisas, ele está revelando verdades para o povo que vai comprometer a gente. É interessante que a gente está falando de uma instituição aqui, no Estado. Mas tem outras instituições também, irmãos. Igreja é uma delas. Quando os líderes começam a falar verdades, quando eles começam a mostrar a verdade, não a deles, mas o que a palavra manda-os fazer. Foi por isso que Jeremias apanhou pra caramba. O que o Senhor falava para ele? Vai lá, fala a verdade. Aí o bichinho voltava todo machucado. Senhor, escolhe outro, eu não quero. Acontece. Jeremias, Isaías, os profetas, os mártires da igreja. Estevão, no capítulo 7 de Atos. Está ali. Esses homens estão pregando a verdade, estão sendo entregues à morte. Por que que nós, cristãos contemporâneos, também não deveríamos ser entregues à morte? É uma boa pergunta para a gente pensar. Eles tomaram a decisão de acusar Jesus de conduzir uma rebelião civil contra Roma. Eles acusaram Jesus diante de Pilatos de promover sedição e que disseram que Jesus queria ser rei. Então há esse debate aí, essa artimanha, na verdade, já que nós não conseguimos resolver a questão por um meio teológico, religioso, nós vamos resolver então por uma questão política. John Stott, que é um autor que vocês estão mais acostumados a ler, diz que tanto no tribunal judaico quanto no romano, seguiu-se certo procedimento legal. Parece que estava caminhando como realmente se faz. A vítima foi presa, era o procedimento, a vítima foi acusada e examinada, chamaram-se testemunhas, então o juiz chegou lá, deu o veredito e pronunciou a sentença. Mas Marcos esclarece que Jesus não era culpado das acusações. Ele já rebate. Ele esclarece que as testemunhas eram falsas. Ele esclarece que a sentença de morte foi um horrendo erro judicial. E vale lembrar, irmãos, que antes de sofrer tudo isso, vocês vão lembrar do capítulo 14 que nós caminhamos na semana passada, como é que Jesus se entrega? É desesperado? É gritando, correndo, saindo por aí louco? Não.
Na semana passada nós dissemos que a reação de Jesus, depois de sair ali daquele sofrimento no Getsemane, era um oásis de serenidade. E nós somos desafiados a agir como ele. Então vale lembrar que antes de tudo isso ele se entregou de forma serena e humilde por amor a mim e a você. Para quê? Para que eu e você também fôssemos hoje capacitados a agir com uma postura serena e humilde diante de cenários de humilhação. O que eu estou dizendo para você e para mim? É possível aqueles que estão em Cristo diante de situações de humilhação agirem com humildade. Talvez você diga, não consigo. Por você não consegue. Mas se você entender que você é selado pelo Espírito Santo, você recebe uma capacitação sobrenatural para lidar com isso. Para considerar, para reconsiderar, para pensar, para orar, para perdoar. É assim que Jesus reage aí nesse primeiro ambiente. Agora no pretório, do verso 2 até o verso 20. Jesus é mandado de um ambiente para o outro. Olha o que diz o verso 2. Pilatos interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. E aí ele vem numa série de interrogações e dali pegam Jesus e mandam ele para um outro lugar. Em primeiro lugar, os judeus acusam Jesus diante de Pilatos, versos 3 e verso 4. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes, vê quantas acusações te fazem. Observem aqui que os homens da religião e da lei, por ciúme, por inveja, acusam Jesus porque não queriam perder a popularidade, nem queriam abrir a mão do poder. Geralmente isso acontece quando a gente tem uma postura de autoridade no trabalho, não é? Quando a gente recebe uma promoção, alguém vai ficar enciumado ali. Ou você vai ficar enciumado. Quando você é removido de função. Quando você está numa função há muito tempo. Quando você está numa posição dentro da sua própria família. Como nós reagimos? Existe uma frase que vocês conhecem que diz: se quiser pôr o caráter de um homem à prova, dê o que a ele? Poder. Eu completei a frase. Se quiser fazer isso 2 vezes, tira dele o poder. Jeitosamente, esses homens haviam criado mecanismos para se enriquecerem por meio da religião, era isso que eles faziam. Estavam mais interessados na glória pessoal do que na salvação. E como eles não tinham poder para matar ninguém, levaram Jesus ao governador Pilatos. Logo que levaram Jesus ao pretório, Pilatos saiu para falar e disse: qual a acusação que vocês trazem contra esse homem? Está lá em João 18, 29. Os principais sacerdotes acusaram Jesus de muitas coisas e com grande veemência. Lucas registra isso também no capítulo 23, no verso 10. Porém, Jesus ficou como, irmãos? Em silêncio. Ele não abriu a sua boca. E sobre essa teologia do silêncio, como a gente fala muito. Ou a gente fala muito ou a gente guarda demais. Os dois fazem mal, tá, irmãos? Precisa haver uma teologia equilibrada a respeito desse tema na nossa vida. William Barclay, que é o autor daquele livro da capinha branca que vocês já viram mostrar uma certa vez, chamado O Segredo do Contentamento, ele diz que há momentos que o silêncio é mais eloquente que as palavras. Porque o silêncio pode dizer coisas que as palavras não podem. Mas eu e você, quando não controlados pelo Espírito Santo, fazemos justamente o contrário, ou até nos calamos demais. O que pode resultar numa falsa humildade. Nem sempre que você se cala para não entrar no conflito quer dizer que você se saiu bem. Preciso ter equilíbrio nisso. E a palavra de Deus nos mostra isso através da pessoa de Cristo. Deus tinha misericórdia desses cidadãos aqui. Hoje eu oro também para que Deus tenha misericórdia de nós. E minha oração é que o Senhor nos prepare para falar, para silenciar, para ouvir,
com uma mente bíblica inspirada nas reações do próprio Cristo. O texto mostra que Jesus faz isso aqui em pelo menos 4 situações diferentes. Ele não abre a boca. Na presença de Caifás, lá no capítulo 14, ele faz isso na presença de Pilatos, ele faz isso na presença de Herodes, e quando volta, ele faz novamente diante de Pilatos. Isso falou mais alto do que qualquer palavra que Jesus pudesse ter dito. Esse silêncio se transformou em condenação dos seus atormentadores, e era a prova de sua identidade como Messias. O texto de Isaías 52 e 53 estava se cumprindo. Ele morreu como ovelha muda. C.S. Lewis mostra isso em um dos seus filmes, nas Crônicas de Nárnia, quando o leão Aslan é levado e a pequenininha Lucy chega um pouco assustada e ela diz, mas você tem que ir. O leão diz para ela o quê? Eu preciso ir e você precisa confiar em mim. Ele vai, quem lembra da cena do filme, lembra que ele ali é humilhado, lembra que há uma representação ali de hostes malignas, né? E o olhar de Aslan naquela cena demonstra o sofrimento, a angústia do que estava para acontecer. Havia escárnio, havia desespero, havia aqueles demônios, aqueles animais, aquelas representações dizendo reage, reage, reage. Sai da cruz. E é assim que acontece com a gente, irmãos. Reage. Mostra quem que manda. Fala mais alto. Ou se cala, fingindo uma falsa humildade. Jesus traz a gente para um ponto de equilíbrio perfeito. Como o homem perfeito. E diante daquela feiticeira, é feiticeira, né? Aquela mulher lá. Ela vai e tira a própria pelagem, né? Toda a estrutura daquele animal, que é um animal que representa robustez. E ele, no olhar, parece que há, em algum momento, uma torcida muito parecida com a de Pedro. Senhor, não vai para a cruz. Quem não olha aquele filme por essa ótica, é possível dizer, puxa, esse leão podia reagir. Com uma palavra ele ganha de todo mundo. Mas ele se cala. Ele se cala. Ele morre para que a gente tenha vida. Ele recebe o punhal, ele morre. No outro dia, os pequenininhos estão procurando, desolados. Jesus morreu. E agora, não estou mais vendo ele aqui fisicamente. E ele aparece no filme, né? Acompanhado de um grande sol, de uma grande proposta do amanhecer, dizendo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Está cumprido. É ali que ele fala, está consumado. Jesus morreu e ressuscitou. E o mesmo Jesus, irmãos, está aqui com a gente hoje. Tá, a gente vai para casa, ele vai continuar com a gente. O dia é desesperador. Volto a dizer, o ano que vem é sem perspectivas. Mas a perspectiva nossa, ela precisa estar em Cristo. A gente se sente até humilhado com tantos desafios para o ano que vem. Mas a gente se sente seguro em Cristo. Esses homens fazem coisas muito ruins com Jesus. Isso foi tão intenso, irmãos, que o texto diz aqui que foi pregada uma inscrição, uma epígrafe, né, sobre a cruz dele com 3 idiomas, para ficar bem claro o escárnio que estavam fazendo. O hebraico, em grego e no latim. Tinha um símbolo isso, tá? O hebraico é a língua da religião. O grego é a língua da filosofia.
conhecimento. O latim é a língua da lei romana. Tanto a religião, quanto a lei romana, quanto a filosofia se uniram para condenar Jesus. E embora Jesus tenha admitido que era rei, ele explicou que o seu reino não era desse mundo. Ele fala isso o tempo todo, né? De forma que não constituía nenhum perigo para César em Roma, mas mesmo assim, há um comentarista chamado Adolf Paul, diz que seja o que for, que rei dos judeus tenha significado para Jesus, pelo menos não era derramar o sangue de outros, mas era o seu próprio sangue pelos outros. Esse era o significado. Jesus, ele bate de frente com o governo, com a instituição. O mais triste, meus irmãos, nisso era saber que Pilatos estava convencido da inocência de Jesus. Mas o que faltou para Pilatos? Coragem. O que falta muitas vezes para a gente? Coragem. Falta coragem. E coragem vem por causa da experiência. Coragem vem por causa da intimidade. A coragem é em Cristo, não a nossa coragem. Faltou para Pilatos. Faltou coragem para sustentar o que ele acreditava. No início do julgamento, no meio do julgamento e no final do julgamento. O texto revela isso para a gente. Pilatos disse aos judeus, portanto, depois de castigá-lo, agora vocês podem soltá-lo. Eu solto ele. É um tanto intrigante essa ação, né? Para mim é uma ação muito covarde. Pois se Jesus ele era inocente, ele tinha de ser imediatamente solto e não açoitado para depois ser solto. E se a gente quiser pensar um pouquinho mais sobre a humilhação e sofrimento desse homem, o açoite romano era algo terrível. Era mais ou menos assim, o réu era atado e dobrado de tal maneira que as suas costas ficavam expostas. O chicote era uma larga tira de couro com pedaços de chumbo, bronze e ossos nas pontas. Por meio desses açoites, as vítimas tinham seus corpos rasgados, às vezes um olho chegava a ser arrancado, alguns morriam durante os próprios açoites e outros ficavam loucos, tamanha era a agonia e a dor. Poucos eram os que suportavam esses açoites sem desmaiar. Tem um filme que, esqueci o nome do autor, da Paixão de Cristo, Mel Gibson consegue expressar um pouco dessa crueldade do açoite romano. Algumas cenas ali ele consegue realmente mostrar, né? A gente já assistiu vários filmes sobre o sofrimento de Cristo, mas esse é um dos filmes que mostra de maneira bem clara, bem intensa. Então a gente percebe que Pilatos tentou fazer a coisa certa pela forma errada. Pilatos tentou fazer a coisa certa, que era soltar Jesus, mas pela forma errada, que era a escolha da multidão. E para intensificar isso, mais ainda a humilhação de Cristo, quando a gente acha que não pode ficar pior, o povo escolhe um ladrão a um justo, escolhe um pecador a um santo. Quantas vezes a gente não se sente assim, não é verdade? Ai, meu Deus, já não bastava eu ser injustiçado e ainda colocar alguém que eu julgo pior no meu lugar. Parece que isso machuca mais ainda. Aqui está a importância de nós entendermos a humilhação de Cristo e a nossa condição já humilhada. Se Cristo decidiu se humilhar, irmãos, esvaziando-se de si mesmo, quem somos nós para buscarmos algum tipo de exaltação, se nós já somos, por natureza, vazios por causa do pecado que habita em nós? Então, ao sair daqui hoje, ao chegar em casa, ao entrar no trabalho amanhã, ao se deparar com os desafios da vida, coloca isso na cabeça. Vamos orar e pedir ao Senhor, eu não mereço glória própria, a glória é tua. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a me conter. Me dê a capacidade do fruto do Espírito lá de Gálatas 5 começar a processar de forma tão intensa em mim, que quando eu for reagir, as pessoas que mais me conhecem digam, você está bem? Está com febre, porque ele não reagiu daquele jeito. Pior que a gente fica com raiva quando as pessoas têm essa reação da gente, né? A gente fica com mais raiva ainda. Né?
né? Não deve estar bem, papai não está bem não, porque ele não fez aquilo que eu esperava, né? Nossa, a gente ora tanto, por exemplo, para que os filhos reajam melhor no relacionamento com Cristo. Quando eles fazem, a gente estraga tudo. Que está lendo a Bíblia, para. Acabou de pedir. Às vezes a gente nem acredita nas mudanças que Cristo faz, irmãos. Talvez porque ele não fez na gente. Algo para se pensar. Aqui fica claro o conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses. Aqui esse conselho de Filipenses 2 ganha força, faz extremo sentido. Quando ele não só vive humilhado, preso, está lá, mas ele está alegre por causa de Cristo. É de lá que ele desconstrói esse conceito de felicidade que o mundo ensina. É lá que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já provei disso, daquilo, mas eu continuo alegre em Cristo. É um homem que está ali preso, caminhando para os seus últimos dias, já fez tantas coisas por Cristo, mas ele está dizendo, eu continuo alegre por causa de Cristo. E é lá que ele escreve, do verso 3 ao verso 11, olha que passagem maravilhosa. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Hoje é dia de eleição, é muito possível que nós nos achamos superiores aos políticos. A gente julga esses homens e a gente fala que eles não têm jeito e a gente pouco ora para que o Senhor os salve. Talvez esse versículo ensine isso para a gente. Considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas fez o quê, irmãos? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso sim é humilhação. Se tornar igual homem e mulher que tem as suas condições humilhadas. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que aconteceu depois, irmãos? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que acontece quando eu imito Cristo, num processo de humilhação. O nome de Cristo é exaltado, para que muitos sejam salvos, diz o apóstolo Paulo. Percebe o objetivo? O objetivo é a glória de Cristo. O objetivo não é a nossa autossatisfação não, tá, irmãos? Não confundam as coisas, não existe essa possibilidade. O objetivo é a glória de Deus. É para que Deus seja anunciado, para que Deus seja adorado. Trocou o outro? Não? Só tem esse? Acho que ele está dizendo que é para eu parar de falar. Vamos lá. No Calvário, do verso 21 ao verso 41, na caminhada para a cruz, Jesus já estava com suas forças esgotadas. Desde a noite anterior, ele estivera preso, ele foi castigado. Jesus não estava mais aguentando o castigo. E ele cai sobre esse lenho maldito agora. Nesse meio tempo, tem passando ali um homem chamado Simão o Cireneu, e ele é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Simão Pedro orgulhosamente disse que iria com Jesus até a prisão e até a morte. Não foi o Simão Pedro que falou isso, mas foi o Simão Cireneu e não o Simão Pedro quem veio ajudar o mestre.
Esse homem vai a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, encontra-se ali com o Cordeiro de Deus. Nesse encontro, a sua vida é transformada, não só a vida dele, mas a vida dos seus filhos Alexandre e Rufo, que são convertidos ao Evangelho, a esposa, e logo mais lá na frente, como parte de um grande quebra-cabeça de Deus, eles se tornam apoiadores do apóstolo Paulo na missão da evangelização. Consegue perceber que há um propósito maior? Há dias que nós desconhecemos quando nós nos humilhamos da forma correta. Nesse lugar chamado Gólgota, onde Jesus foi crucificado, era também conhecido como o lugar da caveira. Era um lugar ali que os criminosos condenados à morte de cruz não tinham o direito de um sepultamento digno. Já pensou, seu parente morrer, você não tem condições de um sepultamento digno? A gente fica chateado por isso, né? E é caro fazer um sepultamento. Estava conversando com o Marcos essa semana, né, Marcos? É caro. E a gente quer dar um sepultamento digno, e nem todos têm condições de dar um sepultamento digno. Me lembra de Abraão, lembra? Seria pai de uma grande nação e seria detentor de muitas terras. Quando chega no dia de enterrar a esposa, o que é que não tem, irmãos? Terra. Mas o Senhor cumpre a promessa, levanta uma pessoa que dá uma terra para ele, ele tenta negociar, e o Senhor, não, eu prometi, filho. Você está sendo humilhado, mas você está sendo exaltado, e o meu nome está sendo glorificado. E aqui era a situação de Jesus. Cristo, ele não tinha tantos recursos aí nesse momento. No Calvário, Jesus sofre a dor moral e espiritual da crucificação. Ele foi escarnecido como profeta, como salvador, como rei. Ele foi crucificado, diz o texto, entre dois ladrões, como zombado quando pregaram em sua cruz a acusação que o levou à morte. Ele foi escarnecido. Ele foi instigado pelos principais sacerdotes e escribas que o acusaram de incapaz de ajudar a si mesmo. É isso que vai acontecendo com Jesus. Cristo sofreu a culpa, sofreu o medo e a vergonha que eu falei lá no início da nossa mensagem. Como ele reagiu? Ele humilhou-se na sua morte. E sendo glorificado em seu brado de vitória ao dizer, está consumado. E o Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. O último cenário é o da sepultura, dos versos 42 ao verso 47. Lá pela lei romana, os condenados à morte perdiam o direito à propriedade e até mesmo o direito de serem enterrados. Já pensou? O que é não ter essa dignidade de enterrar, como eu disse agora há pouco? Acho que é importante a gente observar aqui que nenhum parente ou discípulo veio aqui reivindicar o corpo de Jesus. Mas José de Arimateia, um ilustre membro lá do Sinédrio, o tribunal que havia condenado Jesus à morte, ele vai e pede isso. Eu imagino que esse homem era muito corajoso, irmãos. Logo após a morte de Jesus chegar com... Não vou dizer o termo cara de pau, mas chegar com... e pedir o corpo dele, sendo que ele nem era nada dele. O que significava isso para um membro do Sinédrio? Significava talvez na cabeça dos outros, olha lá, trocou a blusa, está no outro time. Mas esse homem dirige-se resolutamente a Pilatos e pede o corpo para ser sepultado. A palavra que é usada aqui, irmãos, no original, que ele usa, não faz referência somente a um corpo, tá? Não é somente pegar o corpo, faz referência a um cuidado e zelo que ele teria com o corpo de Jesus. Vocês observaram que ele pega Jesus, ele compra um material, ele envolve Jesus, há todo um cuidado com o corpo dele. Observe que mesmo da morte de Jesus, esse homem, ele não se intimidou de ser vinculado a Jesus, que era um homem sentenciado à morte. O que ele teve? Ele teve coragem para se posicionar. Ele teve humildade, mas ele teve firmeza. Eu concluo a nossa exposição de hoje à noite
dizendo para os irmãos, depois de 38 domingos, nós precisamos sair daqui muito mais que reflexivos e incomodados. Nós precisamos sair daqui decididos a reconhecer a nossa condição humilhada por causa do pecado, que só pode ser entendida e corrigida se nós compreendermos a humilhação pela mente de Cristo. Pela mente humana, não, pela mente de Cristo. E a minha oração com os irmãos é essa que aparece hoje ali atrás. Que o Senhor nos ajude. Conseguem ler? Está pequenininho, está grande, não sei. Quem consegue, vamos ler devagarinho e fazer essa oração juntos? 1, 2, 3 e... Que o Senhor nos ajude na nossa condição humilhada, olharmos para Ele como referencial de humilhação, para que não vivamos sob a condição da falsa projeção de quem realmente somos, mas que vivamos sob a verdadeira projeção de quem Ele é e de quem nele podemos ser.